Olá, queridos mantenedores, queridos diretores, coordenadores, parceiros da plataforma Eleva espalhados pelo Brasil. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre um tema que é super relevante, é um tema que está todo mundo preocupado no momento, está todo mundo apreensivo, que é como trabalhar a parte de renovação de matrículas e admissão de novos alunos na escola. Então, bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Daniel Fadel, sou professor de matemática e hoje, com muito prazer, também estou na direção da parte comercial da plataforma de ensino e do relacionamento. Já estou há 6 meses, né? Ainda não consegui visitar presencialmente as escolas, estou super ansioso para isso, mas assim que toda essa pandemia acabar, não tenho dúvida que eu estaria aí pessoalmente com vocês, tá? Para a gente poder conversar mais de perto, para poder conhecer mais vocês e as escolas de vocês. Bom, hoje eu trouxe aqui uma apresentação, tá? Eu peguei, né, basicamente todos os aprendizados, né, que eu tive dentro da Eleva, né, que a gente da Eleva teve também, ao longo da minha trajetória. Eu fui aluno do Pense, fui monitor, professor de matemática, coordenador, e então eu cheguei a ser sócio e fiquei 10 anos à frente de uma das franquias do Pense, como mantenedor e diretor. Então, foram 10 anos de muito aprendizado, né, 10 anos riquíssimos, e além disso, desde que surgiu o Eleva, que eu estou aqui também, tenho trocado muito, muito, muito com as nossas escolas próprias, com muitas escolas parceiras, temos aprendido bastante, e a ideia hoje é pegar todo esse conhecimento, né, e trazer de uma forma bem clara aqui para vocês, tá? Além de dar algumas sugestões, boas práticas, que as nossas escolas próprias também estão fazendo agora nesse momento, tá bom? Bom, vou compartilhar aqui uma apresentação para vocês. E aí, como eu falei, né, eu acho que a ideia hoje é trabalhar a parte de admissão de novos alunos e renovação das matrículas para 2021, tá? Então, peguei todo esse conhecimento e dividi em 5 passos, tá? Vou explicar cada um deles e, obviamente, vou estar à disposição no segundo momento para tirar dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente começa a trabalhar, a organizar o nosso ciclo de matrículas, tá? Eu acho que a primeira dica aqui é definir uma previsão de alunos, tá? E aí, para explicar um pouquinho, eu queria trazer uma imagem, tá? Essa imagem aqui, ela reflete bastante, né, o meu dia a dia. Eu, particularmente, volta e meia, estou em guerra com a balança. Volta e meia, eu acabo comendo um pouquinho mais, engordando, né? Então, eu estou com um filhinho recém-nascido e nesses últimos meses de quarentena com a minha esposa, acabei engordando um pouquinho mais, né? E aí, por que eu estou falando isso? Eu acho que toda vez que você tem algum objetivo na vida, né? E eu estou fazendo uma analogia com a dieta, eu acho que é sempre super importante você definir um alvo, você definir uma meta, né? Então, eu cheguei aos meus 80 quilos e eu falei, não dá, preciso emagrecer, vou fazer dieta, né? Mas quando você fala que vai fazer dieta, isso é muito relativo, você precisa, primeiramente, definir um marco. Então, para mim, foi importante chegar aos 74 quilos, definir lá a minha meta, tá? E a partir daí, eu fui trabalhando para chegar nela, tá, pessoal? Então, fiz uma analogia com a dieta, mas tudo na vida, eu acho que você consegue pensar dessa forma. Sempre que você tiver um objetivo, é muito importante você definir claramente aonde quer chegar, qual é o número que vai fazer você ficar satisfeito, tá? Então, nesse primeiro passo, eu colocaria que você precisa definir uma previsão da quantidade de alunos que você quer ter. E agora, como você faz isso, tá? Existem várias formas de você fazer essa previsão, mas eu acho que uma forma bem legal e bem simples é você montar uma tabela comparando com o ano anterior. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que na sua escola você tem as turmas de ensino médio, de primeira, segunda e terceira série, e aí você pode montar uma tabela bem simples aqui, ó. Tá? Vamos supor que em 2020 você tem atualmente, né, 16 alunos na primeira série, 20 na segunda, 24 na terceira. E aí, nessa tabelinha, você pode calcular a previsão de quantos alunos você acha que você vai renovar e quantos alunos você acha que vão
a ser admitidos pela escola, quantos alunos novos, tá? E aí, como é que você faz essa conta? Então, de novo, eu acho que cada escola ali tem, né, a sua peculiaridade. Eu acho que se você já tiver esse histórico de qual é o percentual de rematrícula, de renovação, eu acho que é super importante. É claro que a gente está num ano atípico, tá? Mas aqui na minha simulação, eu considerei aqui 75%. Então, se vocês que não souberem qual é o número da escola de vocês, esse é um número razoável. Então, eu estou considerando aqui na minha tabela que 75% dos alunos de primeira série vão para a segunda série de 2021, 75% dos alunos da segunda série vão para a terceira série e os alunos da terceira série, eles vão sair da escola, tá bom? Então, esse é o primeiro passo para você calcular a sua previsão. E aí tem um próximo passo, que é você definir quantos alunos novos você quer ter. E, obviamente, é mais difícil, né? Principalmente nesse ano, tá? Mas eu acho que um bom norte é você tentar manter a quantidade atual de alunos, ou até diminuir um pouco, tá? Eu acho, né, que, na média, dificilmente as escolas vão crescer, tá? Por toda a pandemia. Então, eu acho que trabalhar com um cenário de igualar a quantidade de alunos, eu acho que é um cenário bem ok. Então, no meu exemplo aqui, atualmente a escola tem 60 alunos, tá? Eu vou preencher essa admissão de modo que o total, né, que é a soma, seja igual a 60. Então, nesse meu exemplo, coloquei 16 alunos na primeira série, 9 na segunda, 8 na terceira, de modo que o total, né, de vagas seja igual a 60, de modo que o total de alunos não mude dentro da minha previsão, tá, pessoal? Então, se você nunca fez uma previsão e não tem tantos dados, eu acho que fazer dessa forma já é um primeiro passo, tá bom? Bom, pessoal, essa é a previsão que você quer ter de alunos, tá? E aí, obviamente, ela tem uma data final, né? Normalmente as escolas iniciam as aulas ali, algumas no final de janeiro, outras no início de fevereiro, né? Meio de fevereiro. Então, é importante você colocar um marco, tá? Mas, depois que você colocar esse marco, né? Quando que você quer atingir esse número, é importante você quebrar em previsões menores, tá? Por quê? Você vai acompanhando aquele número, né? E é claro que a gente está distante do início das aulas. Então, se você não conseguir quebrar em previsões menores, isso pode acabar gerando uma grande ansiedade aí para vocês, né? De saber se está indo bem, se está indo mal, tá? Assim como na dieta, né? Eu queria ir de 80 quilos para 74, e aí eu fiz uma previsão de emagrecer 2 quilos por mês, tá? Isso me ajudou bastante, eu conseguia acompanhar de forma mais eficiente. E aí, se você não souber fazer isso, eu fiz também aqui um exemplo, tá? Você pode fazer uma tabela bem simples. Aqui eu coloquei uma previsão no início de cada mês, começando o 1º de novembro. De novo, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, né? Nesse meu exemplo, eu estou considerando que a minha previsão tem que fechar em 1º de março de 21, tá? Esses números aqui que eu coloquei na previsão são os números que eu planejei no slide anterior como a minha previsão. E eu acrescentei uma linha aqui com um percentual que eu acredito que vai ter no final de cada mês, tá? Então, aqui eu coloquei que até dia 1º de novembro eu vou ter 10% dos alunos, tá, pessoal? De novo, isso é uma previsão. Se você conseguir puxar um histórico anterior, conseguir fazer algo mais refinado, melhor. Mas também, se você não tem problema. Pode ser algo ali um pouco mais grosso. O mais importante é ter uma previsão. É melhor ter uma previsão um pouco mais, talvez não tão em detalhe, do que não ter, tá? E aí eu coloquei aqui mais ou menos 10%, acho que é um bom número, para você ter até dia 1º do 11. De 1 do 11 a 1 do 12, ou seja, ao longo de novembro, você vai ter mais 20% de alunos. Então, se você tinha 10, acrescentou mais 20, passou a ser 30. E aí, dezembro é um mês que, por um lado, as escolas começam a matricular mais, mas, por outro lado, tem Natal, tem diversos feriados. Então, eu coloquei aqui na minha simulação a escola aumentando também mais 20 pontos percentuais aqui, de 30 para 50. E aí, janeiro, eu coloquei como um mês que normalmente é melhor, né, nas escolas. Então, de 1 do 1 a 1 do 2, eu coloquei como 30 pontos percentuais de aumento. E no final, em fevereiro, a gente vai ter mais 20, tá, pessoal? Então, de novo, isso aqui é uma simulação. Se vocês tiverem
outros números ali, fiquem super à vontade, tá? E aí você vai calculando, 10% do meu total de alunos, né, 10% de 16 dá 1,6, 1,6 quando a gente arredonda vai para 2, é importante arredondar, não existe 0,6 aluno, tá? Bom, e aí você, da mesma forma, né, o 30% é de 16, 4,8, você arredonda para 5, e assim por diante, tá? Você vai preenchendo essa tabela com todas as previsões, e aí você conseguiu dar aquele segundo passo, que é criar previsões menores. Tá bom, pessoal? Tudo certo? Bom, agora que você criou a sua previsão final e as suas previsões, é importante você ter um dashboard, né, ter um lugar que você possa olhar esses números, tá? E criar uma rotina de acompanhamento. Então, fazendo analogia aqui com, né, com a minha dieta, eu me peso toda segunda-feira de manhã, então eu me peso, é o acompanhamento que eu faço, e eu tenho uma tabelinha, eu comprei um quadro, uma moldura de quadro, né, que tem um papel branco atrás, eu fiz uma tabelinha e vou anotando, tá colado lá no meu quarto. Então, assim, eu consigo acompanhar todos os números semana a semana da minha dieta. E a ideia aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? E aí, quando eu falo um dashboard, existem diversas formas de você fazer um dashboard, você pode usar o Power BI, você pode usar o seu sistema, ou você pode fazer uma planilha em Excel, tá? Então, acho que é bem simples. E aí, nesse dashboard, né, é bastante importante você colocar o total de vagas aqui, ó. Coloquei um exemplo, dashboard bem simples, tá, pessoal? É o total de vagas. É importante que você atualize diariamente ou, no máximo, semanalmente. Não adianta nada você atualizar o seu dashboard uma vez por mês. Você atualize com o total de alunos, tá? Numa terceira coluna, eu coloquei a previsão do mês mais próximo. Então, nesse meu exemplo, imagina que a gente está ao longo de novembro, tá? Se você está ao longo de novembro, o próximo fechamento seria 1/12. Então, eu peguei os dados daquela tabela anterior, joguei aqui 1/12 como previsão, tá? E a ideia é que, ao longo do mês de novembro, essas duas colunas estejam fixas e que essas outras três colunas, que é alunos hoje, diferença e percentual, elas sejam preenchidas dia a dia, tá? Ou semana a semana, como eu falei anteriormente. Então, dei um exemplo aqui. Imagina que hoje é um dia de novembro qualquer, que você tem 6 alunos na primeira série, 5 na segunda série e 15 na terceira série matriculados. Você tem 26 alunos, tá? Se a sua previsão era 8 na primeira série e você tem 6, você tem uma diferença de 2 alunos, tá? E isso gera um percentual de 75%. Como é que eu calculei esse percentual, pessoal? É só fazer uma simples divisão. É você pegar o número de alunos hoje e dividir pela sua previsão. Então, quando você faz 6 dividido por 8, dá 0,75, que é 75%. Isso significa que, nesse meu exemplo, a gente está hoje a 75% da nossa previsão de 1/12. A gente está se aproximando, né? E aí, claramente, dessa forma, olhando essa última coluna, você consegue ver quais séries você está indo bem e quais séries você não está indo tão bem. Então, claramente, a segunda série está um pouco defasada aqui. Em contrapartida, a terceira série você já está bem avançado aqui nesse meu exemplo, tá? O mais importante é ter esse dashboard e aí, diariamente ou semanalmente, você preencher essas 3 colunas. Alunos hoje, diferença e percentual, tá bom? Bom, além de você ter o dashboard, é importante que você faça um acompanhamento desse dashboard. Não adianta nada você ter os números e deixar ele guardado, tá? E mais do que isso, pessoal, não só você, mantenedor, diretor, coordenador, mas toda a equipe, todo mundo que participa do processo, de alguma forma, tem que saber os números, tem que conhecer, saber como as coisas estão evoluindo, o que está indo bem, o que está indo mal. Tudo isso gera um grande engajamento no time, tá bom? E aí, como eu coloquei aqui num segundo ponto, fazer reuniões semanais para direcionar as ligações e motivar o time, né, é super importante. Então, pessoal, botei até uma imagem aqui para ficar claro na cabeça de vocês. Não deve ser uma reunião longa. A gente sabe que o dia a dia de escola é complicado, né, é corrido, principalmente agora que a gente tem muitos assuntos para tratar, né, nessa parte do ensino híbrido, todas essas novidades. Então, tudo isso é prioridade, mas que
sejam 10, 15, 20 minutos por semana, você reúne o time, mostra o dashboard, né? E aí faça análises, parabenize, né? Pelos bons resultados, isso é super importante, e direcione o que você vai fazer na próxima semana. Então, se você faz uma reunião uma vez por semana, é importante que você direcione qual é o foco da semana. Então, nesse exemplo aqui, voltando para o nosso dashboard, né, o que seria ali um bom direcionamento na reunião? Eu acho que o primeiro passo é parabenizar pelo bom resultado na primeira série, né? Estamos felizes, os alunos da segunda série estão renovando para a terceira série, os alunos de fora estão vindo para a nossa terceira série, muito bom. Time, vamos continuar assim. E, por outro lado, para a próxima semana, o foco das ligações, para mim, deveria ser segunda série, dado que a gente está bem atrás nos números, tá bom? E aí você, obviamente, de forma mais específica, cria listas de ligações, divide entre os times, para que eles liguem, né, ou atendam os pais, enfim, para que eles gastem mais energia com a segunda série, que hoje está com um percentual bem menor. Tá legal? Uma coisa que eu acho super importante, vou falar um pouco mais à frente, mas é importante, né, nas reuniões de início de mês, se você tiver batido a sua previsão, é muito importante comemorar, tá, pessoal? Cada conquista comemore, vibre com o time. Eu acho que é super importante, principalmente nesse momento que a gente está distante fisicamente. Eu sei que algumas escolas já estão voltando devagarzinho, mas ainda assim, eu acho que essa pandemia, ela trouxe todo esse isolamento, ele trouxe uma necessidade muito grande de um carinho maior, de um acolhimento maior. Então, eu acho que essa vibração com todo o time é super importante. Tá bom? Bom, pessoal, então, falamos do número, né, da previsão, falamos do nosso dashboard, e agora a gente precisa pensar o seguinte: para que eu consiga alimentar meu dashboard, para que eu consiga diariamente colocar o número de alunos, eu preciso registrar essas informações. Então, a primeira coisa que eu queria falar nessa terceira dica é para vocês terem um local bem definido para registrar essas informações, tá? Então, de novo, pode ser uma planilha do Excel, pode ser o seu sistema, né, o seu RP, o RP que você usa, tem vários sistemas que são muito bons, pode ser uma planilha de Excel, no limite pode ser um caderninho também, mas eu acho que quanto mais ferramentas tecnológicas você usar, mais fácil vai ser o seu processo, mais ágil vai ser a sua engrenagem, né? Vai rodar a sua engrenagem. Então, acho que isso tem um ganho também. Tá? E aí, dentro dessa dica, né, é ter um local bem definido para registrar as informações. E aí, de novo, dentro dessa mesma linha, eu coloquei um exemplo muito simples, tá? Então, você pode criar uma planilha em Excel, tá? E essa planilha ela pode ter 5 colunas, né, o nome do aluno, a série que ele está, se, por exemplo, ele renovou a matrícula ou não, tá? Então, esse controle, do meu exemplo, seria um controle de renovação de matrículas, tá? Eu acrescentei uma quarta coluna, que é a situação, e aí eu vou falar um pouquinho mais disso, mas assim, pessoal, de modo geral, é muito importante você categorizar os seus alunos em 3 categorias, tá? A gente sabe que hoje tem alunos que têm uma alta chance de renovar, tá? E aí eu estou falando um pouco mais da renovação. Você tem alunos que têm alta chance de renovar, aqueles caras que gostam da escola, que estão super felizes, que já sinalizaram isso. Existe um grupo que eu falo que é o grupo amarelo, que é o grupo dos duvidosos, tá? Pessoal que ainda está um pouco na dúvida, que quer esperar um pouquinho mais. E tem um terceiro grupo, daqueles que tem baixíssima chance de rematricular. Então, por exemplo, é o pai que já avisou que ele vai se mudar para outro estado, por exemplo. É um pai que, infelizmente, ele acabou perdendo o emprego e, enfim, teve que ir para uma outra escola. Você já tentou fazer de tudo e não conseguiu. Enfim, eu acho que dentro de cada escola vocês conseguem entender o que seria essa baixa chance de renovar. Mas eu acho que dentro da renovação tem essas 3 categorias e é super importante que você preencha no seu sistema em qual categoria está o aluno, tá? E uma quinta coluna é um motivo, você explicitar um pouquinho mais, para que dentro do seu acompanhamento você consiga ter uma noção melhor por que o aluno está naquela situação, tá bom? Bom, pessoal, então você já criou o seu controle, tá?
E para que ele funcione, é super importante você definir responsáveis pelo preenchimento, tá? Então, pessoal, né, tanto a parte de renovação quanto a parte de admissão de novos alunos é um processo super importante, é um processo que deve envolver grande parte aí do time, né? Então, tem o time de coordenação, o time que fica na recepção, na secretaria, acho que todo mundo deve participar do processo, e é super importante que você defina responsáveis para cada tema. Então, por exemplo, você pode determinar que um dos funcionários é responsável pelo preenchimento do ensino médio, um outro responsável outro funcionário é responsável pelo preenchimento do ensino fundamental anos finais, e assim por diante, mas é importante cada série, cada segmento ter um dono claro, ter um responsável, a pessoa que vai garantir que as informações estão lá, tá? Não necessariamente a pessoa que vai preencher. Se o aluno da primeira série liga e ele fala com qualquer funcionário que tem acesso ao sistema, esse funcionário pode preencher, mas tem que ter um responsável para garantir que as informações estão lá, que as ligações estão sendo feitas, que a planilha está sendo alimentada para aquela série, tá bom? Bom, e um terceiro ponto ali que eu acho super importante, pessoal, é priorizar, tá? Eu acho que isso, de novo, isso vale para tudo na vida, né? Infelizmente, a nossa energia é limitada, o nosso tempo é limitado, então, assim, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, tá? Então, dentro do dia a dia da escola, seria muito bom se a gente conseguisse ligar, fazer um atendimento individual com todos os alunos, com todos os pais, e claro, se você conseguir, ótimo, tá? Super importante, mas é claro que dentro da correria do dia a dia, não dá, né? Às vezes você não consegue, e é muito importante que você crie um critério de priorização. Quais são os pais que eu vou ligar primeiro? Qual é o grupo que eu vou falar por mais tempo, né? Eu acho que, como eu falei anteriormente, nesse momento de pandemia, né, de isolamento, a gente precisa ser mais cuidadoso, mais carinhoso, né? Nós somos seres humanos, isso é super importante. Então, assim, por mais que você vá priorizar determinados grupos de ligação, não deixe de dar um carinho, mandar uma mensagem, de dar, né, de alguma forma ali, ainda que seja uma forma um pouco mais rápida, mas de dar um retorno, de dar um carinho. Então, por exemplo, o que a gente gosta de fazer nas nossas escolas para os alunos que já vêm se matriculando, né, a gente costuma mandar um e-mail, uma mensagem carinhosa, tá? Em escolas menores, às vezes um funcionário, um professor grava até um vídeo de 10 segundinhos, né? Oi, aluno Joãozinho, fiquei super feliz que você já rematriculou para o ano seguinte, pô, a gente está super ansioso para 2021, tá? Alguma coisa ali muito curta, que não tenha grande trabalho, nem grande custo e tudo, tá, pessoal? Então, assim, acho que o recado que eu queria dar é você priorizar as ligações, né, gastar bastante energia com os principais grupos, mas não deixar de fazer algo que tenha ali uma boa relação esforço-impacto para todo mundo, tá? E aí, assim, só voltando a esse ponto, né, falei anteriormente dos 3 grupos aqui, o verdinho, o amarelinho e o vermelhinho, né? E aí, o que eu recomendo, né, é que tenham dois tipos de dois momentos. Existe um momento ali para você mapear a situação de cada aluno, então eu acho que é super importante você entender da sua lista de atuais alunos, né, falando aí de renovação, quais são os verdinhos, os amarelos e os vermelhos, tá? E aí você pode fazer isso por uma simples ligação, dependendo, de novo, do volume da escola, mas eu acho que se você quer, talvez, otimizar um pouco mais, você pode mandar uma circular, tá? Eu sei que muitas escolas fazem isso, né? Já mandaram uma circular para o pai dizer se ele tem interesse, sim ou não, ou se está em dúvida, e com essa devolutiva da circular, você já consegue mapear quem é verdinho, quem é amarelo e quem é vermelho. Tá bom? Então, seja por ligação, seja por circular, o primeiro momento é você mapear, e o segundo é você entrar em contato, né, para, de fato, entender e solucionar o problema. Então, assim, eu acho que, de forma bem pensando aqui na priorização, eu acho que o grupo vermelho é um grupo que dificilmente você vai conseguir resgatar. Então, eu acho que é um grupo que eu deixaria para um segundo momento,
tá? O grupo verde é um grupo que, naturalmente, as pessoas vão rematriculando. E aí, eu acho que o grupo que você tem mais chance de causar algum impacto é o grupo amarelo, são os duvidosos, tá? Então, eu particularmente começaria as minhas ligações nível 2, que é o que a gente chama, né? É uma ligação ou com alguém da direção, alguém da coordenação, alguém que esteja mais próximo do dia a dia pedagógico do aluno, do pai. Eu deixaria essas ligações começando pelo amarelo, tá? E aí, de repente, né, se você também entendeu que tem muitos alunos no verde, mas que eles não estão rematriculando, talvez em paralelo, o time da secretaria, da recepção, pode entrar em contato com esses alunos. Mas, de novo, eu acho que essa ligação, né, para os alunos de alta chance é uma ligação um pouco mais simples. Tá? Eu acho que a energia de você entender o problema e tentar convencer, eu acho que ela é muito mais para os alunos que estão em dúvida, os alunos que, de fato, você tem chance de fazer alguma diferença na argumentação ou resolver algum problema, né? Às vezes o pai está com uma dúvida, alguma questão financeira, tá? E isso é super importante, tá bom? Então, pessoal, acho que dentro aqui de registrar, esses são os 3 pontos, tá? Que eu queria citar. E como uma quarta dica, você já criou seu número, já tem um dashboard, já está registrando as informações, então você tem os números, você consegue extrair os números e o plano de ação. E agora você precisa, né, entrar em contato com o pai e com o responsável. Então, a quarta dica é: crie compromissos e facilidades para o responsável, tá? Então, quando eu falo compromisso, eu acho que quanto mais o responsável se comprometer, ou melhor, quanto antes o responsável se comprometer a fazer a matrícula ou fazer a renovação da matrícula, melhor. Tá? Isso aí, para a escola é melhor, né? E para o pai é melhor também. Ele quer resolver logo esse assunto, normalmente. Então, acho que todo mundo sai ganhando. E, obviamente, no cenário de pandemia, a gente precisa muito facilitar para os responsáveis, tá bom? E aí, pessoal, eu acho que uma primeira dica, né, é fazer uma reunião online de encantamento e novidades para 2021. Tá? Então, assim, tanto para os alunos os alunos de rematrícula quanto os alunos novos, é super importante você falar do que você espera da escola para 2021, né, falar da proposta pedagógica e encantar. É claro que a gente, né, dentro da escola, a gente se esforça muito para fazer um trabalho pedagógico de excelência, né, e eu tenho muito orgulho de falar que as escolas parceiras do Eleva, elas focam muito nisso, mas é importante a gente conseguir mostrar, né, isso principalmente para os alunos novos. Né? Se a gente não tiver a oportunidade de falar, de apresentar o nosso trabalho, muitas vezes o aluno novo nem sabe que a gente faz algo tão bom. E aí, qual a estratégia que eu acho que é legal fazer? Né? Hoje, como a gente está todo mundo mais ligado nesse mundo online, eu acho que fazer uma reunião, né, seria uma apresentação de encantamento e novidades para 2021, de meia hora, 40 minutos, tanto para alunos atuais da escola, tá, falando sobre o que a escola espera para 2021, como vai ser o processo de rematrícula, né, de valores, importante falar, reajustes, tá? E para alunos novos, fazer uma apresentação parecida, mas focado ali um pouco mais de como vai ser as negociações, como vão ser a proposta pedagógica, entrar um pouco mais no detalhe, né, porque os alunos novos não conhecem a escola ainda. Mas eu acho que ter um momento inicial para todos, eu acho que tem um grande ganho, principalmente um ganho de otimização. Né? Por quê? Eu acho que quando você faz uma apresentação geral, você já consegue dar uma pílula para aquele pai, para aquele aluno, para que ele, né, de fato, volte a ficar engajado com a escola ou passe a ficar engajado com a escola. E, num segundo momento, é importante você fazer, sim, a ligação, o atendimento individual. Tá? De novo, tá, pessoal? A minha dica aqui é não deixar de fazer o atendimento individual, mas que tenha um step anterior para que você faça uma reunião geral com todo mundo, de preferência online. Eu acho que você consegue hoje atingir mais pais, mais responsáveis, mais alunos fazendo de forma online, tá? E uma dica legal, tá, pessoal? Quando forem fazer essa reunião, não deixem de convidar os alunos que estavam na base de vocês até abril, maio, e que saíram da escola
durante a pandemia. Esses alunos que saíram da escola durante a pandemia são alunos que têm altíssima chance de voltar em 2021. Então, é importante que eles assistam a essa reunião online e que eles participem, né, do processo aí de matrícula ou rematrícula da mesma forma, tá? Não esqueçam desse grupo, que eu acho que é um grupo super importante, tá? Em segundo lugar, pessoal, fazer um compromisso de curto prazo, né, com a matrícula ou com a rematrícula. Então, se o pai falar, eu quero rematricular, vou rematricular. Tá bom, mas espera aí, vamos lá. Você pode assinar um contrato ou você pode fazer um pagamento, né? E aí eu já dei essa dica aqui para várias escolas e queria reforçar, tá? Que é a dica do boleto avulso, tá, pessoal? Então, essa dica a gente tem feito nas nossas escolas próprias e está sendo um grande sucesso, né? Como é que funciona? A gente mandou um boleto avulso para todos os pais da base de escolas, tá? É um boleto avulso com valor baixo, então botei um exemplo aí de R$100, mas, de novo, acho que cada escola ela pode ter ali o seu valor. E é um boleto que o pai paga, e de acordo com a data de pagamento, esses R$100 que ele pagou vão gerar um crédito maior na mensalidade de janeiro. Então, por exemplo, se o pai paga esse boleto avulso até dia 15 de outubro, ele paga R$100, mas a mensalidade de janeiro, ele vai ter um desconto de R$300. Então, nesse cenário, você está dando um grande benefício financeiro para o pai, e é isso que eles querem, tá? É super importante a gente, né, nesse momento de pandemia, a gente fazer ações para dar um apoio financeiro. E, além de satisfazer o pai, você está conseguindo criar esse compromisso. Ele já pagou esses R$100, ele já pagou esse boleto avulso, então ele, de alguma forma, já se comprometeu com a escola. Tá? É importante o valor desse boleto avulso ser baixo, né? A gente está no momento, de novo, de pandemia, que muitas famílias estão precisando de um apoio, então é um valor até um pouco mais simbólico, mas para criar esse compromisso. Então, eu acho que é um ganha-ganha. Tá? O pai ganha por conta do desconto e a escola ganha, né, por conta desse compromisso, tá bom? Bom, e só voltando um pouquinho, né, nesse boleto avulso, tá? Assim como as nossas escolas vão fazer, eu acho super importante que todos os pagamentos referentes a 2021 sejam em 2021, tá? Então, dentro das nossas escolas, o único pagamento que o pai faz em 2020, que é referente à competência de 2021, é esse. Agora, todas as mensalidades, todo o material, tudo isso fica para 2021, tá? Então, o recado aqui é esse, não adianta você encher de boleto esse ano que o pai não vai ter condições de pagar. Tá? E já acrescentando aqui o terceiro ponto, que é uma coisa que eu percebo, conversando com muitas escolas, que é um desafio, que é a venda do material didático, tá, pessoal? E aí eu queria compartilhar um pouquinho, né, como a gente faz e a experiência que a gente teve ao longo desses anos, né, a grande mudança de cultura. Quando a gente começou no Eleva, né, a gente foi crescendo e tudo, as nossas escolas elas tinham um grande desafio de vender MD, porque o pai fazia a renovação da matrícula, fazia a matrícula, mas ele só deixava para comprar o material em fevereiro, em março. E aí qual era o grande problema para as nossas escolas próprias? Que a gente não conseguia fazer uma previsão de quanto o pai ia gastar, de quantos volumes a gente pediria, né, para a editora na época. Enfim, a gente acabava tendo ali um problema de organização e logística e um problema financeiro, né, porque a gente tinha um desperdício muito grande. E aí a gente fez uma grande virada de chave, uma grande mudança de cultura aqui dentro das escolas do Eleva, e hoje a gente vende o MD no mesmo momento em que o pai faz a matrícula ou rematrícula, tá? Então, quando o pai fala, beleza, quero fazer a matrícula, a gente fala para o pai, olha, você tem 2 contratos. Esse é o contrato de prestação de serviços, né, que é o contrato normal com a escola, e tem um segundo contrato, que é um contrato de compra de material didático. Então, obviamente, a gente explica para o pai, né, ele não é obrigado, tem que tomar um pouco de cuidado, tá, pessoal? É muito importante você explicar para o pai que ele não é obrigado a comprar o material, tá? Mas, por outro lado, é muito importante você engajar o pai naquele momento, você já tentar convencer o pai a fazer a compra ali naquele momento. Uma das formas, né, que ajudou bastante a gente no Eleva é que,
por exemplo, o pai em outubro, novembro, se o pai comprar o material didático, a gente poderia parcelar em 12 vezes, né, de janeiro a dezembro do ano seguinte. Então, esse é um argumento que ajuda bastante, porque por mais que o pai, por um lado, ele queira empurrar cada vez mais os pagamentos, a gente entendeu que ele valoriza ainda mais do que empurrar, ele valoriza o parcelamento diluído. Então, quando a gente apresenta em outubro, novembro para o pai, que se ele comprar o material agora, ele consegue parcelar em 12 vezes, o pai, em geral, fica mais feliz, tá? E prefere. E aí acaba sendo bom para o pai e bom para a escola, porque ele já assina o contrato de material, ele já se compromete que comprou o material, ele já recebe os boletos de janeiro e dezembro, e você não precisa se preocupar com os problemas que eu falei anteriormente, que é a questão da venda e da previsão, tá? E aí, pessoal, eu sei que em muitas escolas isso não acontece, mas, e aí, compartilhando, não é tão simples você implementar uma mudança de cultura, mas funciona, tá? Hoje, pessoal, a gente tem escolas por todo o Brasil, todas elas não tinham essa cultura, e todas elas hoje têm. Então, hoje, 100% dos alunos compram compram o material, eles compram o material antes do início das aulas. Então, quando a gente inicia as aulas em todas as escolas próprias, 100% dos alunos que compram material, eles já compraram anteriormente. Então, a gente já tem a previsão, a gente já tem essa receita, e o pai já tem essa tranquilidade, tá? É claro que existe um percentual muito baixo de pessoas que, de fato, não compram material, tá? Se eu não me engano, tá hoje ali 3 a 4%. Mas de todas as pessoas que compram, elas compram com antecedência, tá? E aí, para finalizar esse ponto, para mostrar que, de fato, houve uma mudança de cultura, né? Quando a gente criou o Eleva, no Elite, a gente tinha um desafio que 65% dos pais somente compravam material. Então, mais de um terço dos pais não compravam material. Ele arrumava um jeito de ou tirar xerox, ou pegar, que é errado, que é ilegal, ou até pegar emprestado, ou enfim. Mas esse número, antes, né, da gente ter essa cultura de 65%, compravam material. Hoje, no Elite de todo o Brasil, a gente tem Elite de todo o Brasil, tá? Hoje, né, o Elite, ele tem mais de 90% de adesão, e 100% dessas adesões, elas são feitas anteriormente, tá? Então, acho que o exemplo do Elite, né, o Elite é uma marca, nossa, transformacional, é uma marca que tem uma mensalidade um pouco mais baixa, né? Então, por mais que seja um pai mais humilde, mas ainda assim ele tem se comprometido em todos os lugares do Brasil. A gente tem Elite por todo o Brasil, em todos os lugares do Brasil, a gente conseguiu criar essa cultura, conseguiu, dentro do momento da matrícula, da rematrícula, convencer o pai de que ele precisa comprar logo o material, tá bom? Eu acho que tem um argumento forte que é a questão da logística também. Se você falar para o pai que ele vai comprar o material em fevereiro, o material só vai chegar em março, abril, e, consequentemente, o aluno vai ter um ônus pedagógico grande até ele receber esse material. Tá bom, pessoal? Então, essas são as dicas ali de criar um compromisso e facilidade com o pai, tá? Acho que a questão de facilidade, né, um outro ponto que eu acabei não colocando aqui, mas tenta fazer o máximo online possível do processo, né? Eu acho que a gente está num cenário de pandemia, eu acho que tem pais que têm grupo de risco, que tem diversas restrições, então, quanto mais você conseguir fazer o processo via online, melhor, tá? E aí, dando uma outra dica aqui dentro desse ponto, né, uma dica até um pouco mais financeira, a gente falou do boleto avulso, que é um benefício financeiro, e só para falar um pouquinho sobre reajuste, né, como é que a gente está fazendo nas nossas escolas próprias. Hoje a gente não está reajustando o infantil, a gente sabe que o infantil é um segmento que, durante a pandemia, foi um pouco mais problemático, sim, mas a gente está reajustando normalmente os segmentos de anos iniciais para frente, e é claro, esse reajuste varia entre 3% e 7%, dependendo da região. Hoje a gente tem mais de 130 escolas espalhadas pelo Brasil, então dependendo da região, dependendo do segmento, a gente está reajustando entre esses percentuais. Óbvio que esses reajustes têm a ver com a inflação, têm a ver com aumento de custos da escola, mas o mais importante, tá, pessoal, a gente não está deixando de reajustar, porque acho que tem dois grandes motivos. Os nossos custos não diminuíram,
tá? Como os custos de vocês, muitos deles não diminuíram. E tem um grande grupo de pais, né, que de fato tiveram um ônus financeiro na pandemia. Mas a gente teve um outro grupo de pais que não. Alguns pais até tiveram uma situação financeira, uma melhora na situação financeira durante a pandemia, tá? Então, o que a gente acha talvez mais razoável seja, de fato, propor um reajuste, tá? Um pouco mais baixo do que a gente tem feito ao longo dos anos, mas acompanhar caso a caso. Caso uma família fale, olha, eu não consigo pagar esse reajuste, eu estou precisando de uma ajuda financeira, obviamente vai ter uma conversa individual com essa família e alguma negociação bem flexível vai ser feita, tá, pessoal? Então, dentro desse tema, queria compartilhar essa boa prática que a gente está fazendo nas nossas escolas próprias. De novo, não é regra, né? Eu sei que a realidade de cada um de vocês é diferente, tá? Mas eu acho que serve aí como um apoio e tá dando certo, tá, pessoal? A gente tá indo super bem dentro das nossas previsões, tá bom? Bom, galera, e aí, né, a quinta e último passo, que para mim, ali é o ponto mais importante, né? O processo é importante, a planilha é importante, tem tudo dentro do processo é importante, mas nada é mais importante do que as pessoas, tá? Eu acho que o que vai fazer os seus alunos estarem felizes, os responsáveis estarem felizes, é o seu time, tanto de... Opa, vazou aqui a imagem, desculpa. O time de funcionários, professores, o time está motivado. E é um desafio, porque está todo mundo cansado, está todo mundo desgastado com essa pandemia, tá? Então, eu acho que dentro do cenário de hoje é importante ter uma preocupação triplicada com a questão da motivação, mas eu encerraria aqui com essa quinta dica de você não deixar de motivar, não deixar de cuidar do time, de treinar, tá? É super importante. E aí uma ação que a gente faz nas escolas é que antes, né, da gente dar início ao processo de matrícula e rematrícula, muito provavelmente algumas escolas já até começaram, mas não tem problema fazer retroativo, né, que é fazer uma grande reunião de kickoff, tá? E aí, ó, coloquei a foto de uma reunião que a gente fez de kickoff, tá? Essa é de uma escola própria nossa, lá em Brasília, né? Mas eu queria mostrar para vocês aí, essa reunião foi no ano retrasado, então foi antes da pandemia, mas só para você sentir o clima, é uma reunião que tem uma energia muito boa, uma reunião motivacional, né, com todas as pessoas que participam do processo de matrícula, né? Ou seja, quase todo o time, tá? E eu acho que, assim, teriam 4 grandes objetivos, que é divulgar a previsão. Então, é super importante falar, galera, temos uma previsão de 60 alunos, né? Voltando àquele meu exemplo. Poxa, vamos lá, a gente vai conseguir, vamos encantar nossos alunos, tá? Eu acho que vale você treinar, importante todas as pessoas saberem como é o processo de matrículas, qual vai ser o papel de cada um, qual é o papel da secretaria, qual é o papel da coordenação, qual é o papel, né, do inspetor, enfim, do auxiliar. Todo mundo tem um papel importante nisso, tá? Então, é treinar o processo. Eu sempre gosto de né, voltar, acho que, por mais que a gente tenha um time capacitado, é super importante falar de atendimento ao cliente. Existem várias técnicas, o que é legal falar, o que não é legal falar. Então, na pandemia, né, você consegue ver vários cursos online que estão de graça. Eu acho que ainda tem coisa boa aí para vocês verem, tá? Mas é importante dar esse treinamento para os funcionários, deixá-los cada vez mais com a preocupação de tornar a experiência do pai, do aluno, melhor, tá? Opa! E, por fim, a fala motivacional, tá? Então, tem que ser uma reunião para falar dos números, para falar do processo, mas tem que ser uma reunião para tocar o time, para ser uma reunião emotiva, para o pessoal comprar a ideia, ficar engajado, né? Então, eu gosto muito de uma fala motivacional. Pode ser você, mantenedor, coordenador, pode ser algum professor. Em geral, os professores, eles têm uma capacidade de falar, de encantar muito, muito forte também. Então, de repente, convidar um professor referência para fazer uma fala, para falar coisas legais, passar o histórico da escola, enfim. Mas é muito importante as pessoas saírem
se orgulhando de fazer parte daquele time, engajadas e entendendo que esse processo, né, de matrícula e rematrícula é um processo que a gente passa o ano todo suando para poder entregar o melhor para o nosso aluno, e a gente precisa mostrar isso, a gente precisa gritar, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. Então, o processo, tudo que eu falei anteriormente é muito para a gente conseguir levar a informação, levar o trabalho que a gente faz para as pessoas da melhor maneira possível. Tá legal? Então, além da reunião de kickoff, pessoal, é importante avaliar constantemente o processo. Tá? Eu já tinha falado anteriormente e reforço, tem que ter reuniões semanais de acompanhamento, né, dos números, mas, além disso, é importante você conversar individualmente com as pessoas para entender se está indo tudo certo, se está tendo alguma previsão que não tá legal, se alguma coisa que vocês pensaram não está indo da maneira com que vocês esperavam, né? Então, pode ser que a procura pela primeira série está muito baixa, os alunos da primeira série, em geral, estão insatisfeitos. Então, se você não conversar constantemente com o time pedindo feedback, você não vai conseguir entender os seus gargalos e, consequentemente, criar planos de ação para passar essas barreiras. Tá? Então, avalie constantemente o processo, faça ajustes, né, para garantir que o fluxo vai rodar da melhor maneira. Tá? E, por fim, né, eu acho que o entusiasmo, né, no contato com os pais, com os alunos, e até no contato seu com o resto do time, eu acho que é super importante. Eu acho que quando você atende o telefone, quando você está numa reunião via Meet, você ter um sorriso, ter uma energia boa, você mostrar alegria, entusiasmo, eu acho que faz toda a diferença. Tá? Acreditem, até na ligação, né, a pessoa consegue perceber se a outra pessoa está feliz ou não. Só pelo tom de voz, só pela entonação. Então, eu acho que isso é super importante, principalmente agora que grande parte do processo é feita à distância, né, sem aquele olho no olho. Então, eu acho que caprichar na comunicação oral, no entusiasmo na voz, na alegria, bom dia, espero que você esteja bem, a família esteja bem. Eu acho que todos esses detalhes fazem bastante diferença para que a experiência dos pais e alunos sejam a melhor possível. Tá bom, pessoal? Então, em resumo aqui, essas são as 5 dicas, né? Falei sobre definir uma previsão do número de alunos, tá? Falei sobre ter um dashboard, você conseguir acompanhar esses números com uma frequência pelo menos semanal, tá? Se puder diariamente colocar lá, melhor ainda, tá? Mas para que você consiga ter esses números e colocar, você precisa registrar essas informações, tá bom? Além disso, quando, né, você for ajustar o seu processo, não deixe de criar gatilhos e compromissos, né? Eu acho que vai facilitar a vida do pai, vai facilitar a vida da escola, é um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Então, falei do boleto avulso, falei da importância do pai já assinar o contrato de compra de material agora, tá? Um ponto importante, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre esse contrato, podem me procurar, a gente tem aqui um know-how jurídico gigante, e, obviamente, é importante reforçar para o pai que, caso ele desista em dezembro, ou até o envio do primeiro material, ele pode ter parte do valor, desse valor ressarcido. Acho que aí seria muito mais escola a escola mesmo, tá? Mas é importante explicar para o pai que ele, mesmo ele se comprometendo agora, ele tem um período, uma carência, tá? Para que ele possa desistir sem ônus, tá? E aí, de novo, acho que dentro de cada realidade é importante você avaliar essa carência. Motivar e treinar o time. Nada funciona sem as pessoas estarem felizes, motivadas e compradas com a ideia. Tá bom, pessoal? Então, eu queria dizer que as 5 dicas, tá? Espero ter ajudado e de forma bem prática. Também tentei trazer alguns exemplos das nossas escolas, mas acho que mais do que isso, fiquem à vontade, tá? Vou deixar o meu e-mail, se vocês quiserem perguntar, mandar dúvidas. Olha, na minha escola é assim, como é que eu faço para adaptar o boleto avulso? Como é que eu faço para adaptar
a minha assinatura do contrato online, por exemplo, enfim, tá? Essas dúvidas já surgiram e surgem mesmo, e a gente está super à vontade como parceiros para poder compartilhar o máximo de informações e ajudar vocês da melhor maneira possível. Legal? Pessoal, um beijo grande e boa sorte. Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar nesse ciclo, que vocês vão conseguir cada vez mais transformar vidas e o Brasil, né, como diz a missão do Eleva. Muito obrigado, pessoal.